Que a paz de Deus habite em vossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém. Principalmente, mais uma vez aqui num dia de sábado, revivendo novamente a experiência de fazermos uma live aqui no YouTube, porque faz tempo que a gente não faz uma live aqui no YouTube. E hoje, essa live é especial para nós, mais uma vez, conversarmos e termos nossa mente voltada para as profecias presentes, para as verdades presentes, para assim sabermos que estamos bem próximo da volta do nosso irmão eterno. Embora não nos compete marcar o dia e a hora, né? Como também o próprio Cristo, quando os discípulos tiveram curiosidade, principalmente quando eles estavam em Atos, eles perguntaram a respeito de tempos sobre grandes acontecimentos. Aí Cristo, para eles não basearem o entusiasmo deles, para não basearem a fé deles em datas de grandes acontecimentos, mas sim em estar devidamente preparando-se. Pois é verdade, irmão, nossa atenção não deve estar concentrada tanto no tempo, mas sim na face da preparação. Preparação esta que o próprio Espírito de Deus é quem se encarrega de nos preparar, pois Ele mesmo é que garante a vitória. A história se repete, como diz Eclesiastes 1:9, né? Assim como Josafá precisou confiar inteiramente no poder de Deus para vencer os príncipes de Moabe e de Amon, não é diferente hoje também, pois os príncipes de Moabe e Amon moderno vai vir contra nós, porém, como diz lá Apocalipse 17:14, né? Pelejarão contra o cordeiro, a besta, a imagem da besta, os 10 reinos pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro que nos alegra, que nos entusiasma, que nos anima, é saber que a resposta que João recebeu é que o cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmão, aqui nesta live eu gostaria de retratar um louvor que Deus, e até cantar esse louvor junto com vocês, porque esse louvor, assim como Josafá foi admoestado a cantar, e o louvor que Josafá, que os filhos de Israel naquela ocasião, quando Deus derrotou os príncipes de Amon e Moabe, os louvores serviu como memória. E assim também nas nossas vitórias que Deus nos concede atualmente, eu tenho um louvor que Deus me fez brotar no momento de uma angústia, no momento em que eu até estava cantando aquele louvor do Inário, nas agruras dessa vida, no descanso no labor, dar-nos força na fadiga, vem guardar-me ao Salvador. E na ocasião da semana desse louvor, eu passei por um momento difícil na minha vida, mas essa situação difícil foi Deus permitiu para Deus me libertar, Deus me trazer sossego e paz. Assim como os israelitas, quando foram tirados da terra do Egito, Deus me tirou de um grande sofrimento que eu vinha passando na minha vida. E aí, na ocasião em que Deus me libertou desse sofrimento, Deus me fez brotar um louvor, que esse louvor, ele foi colocado no quarto anjo. O querido irmão líder do Senhor, ele colocou pela Iá uma melodia para essa letra que Deus fez brotar sobre mim, pois realmente naquela ocasião Deus estava pelo seu poder me livrando. A letra fala assim: agora nós temos poder, pois pertencemos ao quarto anjo. O quarto anjo é o meu Senhor. O quarto anjo é o meu Senhor, que em Elias Joanã incorporou. Alegria no coração, tem o servo do Senhor e também tem os servos do Senhor, né? E eu gostaria de, nesse momento, aqui com o megafone, cantar essa melodia e cantar outros que também diz também
da contagem regressiva, diz também do tempo, diz também da incorporação dessa obra maravilhosa que o Pai Eterno está empreendendo agora para esses últimos dias, para que assim os que atenderem ao último convite divino, muito irão se alegrar com o entusiasmo santo que está acontecendo agora, com os anjos da preparação que estão nos preparando agora, e principalmente também com o refrigério pela presença do Senhor, a qual é a chuva serôdia. Então eu vou agora nesse momento, nós vamos colocar aqui para nós cantar. Agora nós temos poder que Deus fez brotar sobre mim. Modo USB. Agora nós temos poder. Agora nós temos poder. Pois pertencemos ao quarto anjo. O quarto anjo é o meu Senhor. E em Elias incorporou alegria no coração. Tem os servos do Senhor. Agora nós temos poder. Agora nós temos poder. Pois pertencemos ao quarto anjo. O quarto anjo é o meu Senhor. E em Elias incorporou alegria no coração. Tem os servos do Senhor. Quarto anjo, o meu Senhor, que em Elias incorporou e alegria no coração. Tem os servos do Senhor e alegria no coração. Tem os servos do Senhor. Amém, irmão. Irmão, agora eu vou colocar a contagem, agora vai passar a contagem regressiva, viu, irmão? Se não é esse, é o próximo. Não. Deixa eu ver. Esse aqui é a contagem regressiva, viu? Mas é muito bonito, mas isso aqui eu não aprendi ainda não. Só se não for só ouvir, viu? Lia Joana, esse nome representa Senhor é o meu Deus. Foi gracioso comigo, pois é o meu libertador. Esse nome tem o seu significado, nosso Senhor. Esse nome está dizendo. Esse aí não vai aprender, mano. O Senhor é o meu Deus, o Senhor foi gracioso comigo. Lia Joana, esse nome representa que o Senhor é o meu Deus. Foi gracioso comigo, pois é o meu libertador.
livro Romanos, no capítulo 11 que Paulo falou. Elias Joanã, esse nome representa que o Senhor é o meu Deus e foi gracioso comigo, pois é o meu libertador, para vencer a besta ao meu favor. Para vencer a besta ao meu favor. Elias Joanã, esse nome representa que o Senhor é o meu Deus. Foi gracioso comigo, pois é o meu libertador. Leamos e estudamos. Agora a contagem regressiva, meu irmão, agora, viu? Muito importante esse louvor. Da contagem regressiva aqui tem 2. Precisamos compreender 9 de, antes do tempo até 9 de agosto de 2028. Pois tempo Está se passando, a contagem regressiva terminando, e a porta da graça para sempre se fechando. Oração pela Manhã e pela tarde, e para ser mais edificado, orai ao meio-dia também, pois logo Miguel se levantará e não terá mais oportunidade para ninguém. O tempo está se passando, a contagem regressiva terminando, e a porta da graça para sempre se fechando. depois do Dia 9 de agosto em 2028, a porta da graça se fechará e as 7 últimas pragas nos ímpios cairá. O tempo Está está se se passando, a contagem contagem regressiva terminando, e a porta da graça para sempre se fechando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, pois o tempo tempo está está acabando acabando, e logo a porta da graça se se fecha. Pois Depois depois do de dia 9 de agosto em 2028,
porta da graça se fechará. E as 7 últimas pragas os ímpios cairá. Aí o outro é também contagem regressiva, mas numa letra diferente, numa melodia diferente. Ó. O tempo está se passando e a contagem regressiva terminando, E a porta da graça para está sempre se fechando. o O tempo é curto e devemos aproveitar. Não devemos deixar a nossa oportunidade passar. Pois o tempo é curto e devemos aproveitar. Não devemos deixar a nossa oportunidade passar. Oração pela manhã e pela tarde, e para ser mais edificado. Orai ao meio-dia bem. pois logo O Miguel Miguel se levantará e a porão mais oportunidade para ninguém. O tempo é curto e devemos aproveitar. Não devemos deixar a nossa oportunidade passar. Pois o tempo é curto e devemos aproveitar. Não devemos deixar a nossa oportunidade passar. depois do Dia 9 de agosto em de 2028, a porta da graça se fechará e as 7 últimas pragas os ímpios cairá. O tempo é curto e devemos aproveitar. Não devemos deixar a nossa oportunidade passar. Pois o tempo é curto e devemos aproveitar. Não devemos deixar a nossa oportunidade passar. Amém, né, meu querido? São uns hinos maravilhosos. É os novos hinos do quarto anjo, a liderança escolhida por Deus, os remanescentes escolhidos de Deus, os 144 mil,
sobre o comando de Cristo, por intermédio do irmão Elias Joanã, o novo líder adventista, constituído por Deus, dia 11 de janeiro de 2020. Lembrando que, cumprindo assim a profecia da irmã Ellen White, que disse que ainda que a igreja adventista pareça cair, mas ela não cairá. Assim como o verdadeiro sistema hebraico, a despeito da apostasia que houve na época antes de Cristo vir, e Cristo veio e o povo rejeitou Cristo, mas Cristo tinha um remanescente. O Pai Eterno e Cristo tinha um remanescente. E João 10,3, Cristo tirou para fora esses remanescentes do sistema hebraico, que passaram a adorar não em templos ali, não um templo físico ali que era controlado por Caifás, controlado pela liderança hebraica daquela ocasião, corrompida, infelizmente se aliou com o Império Romano, aceitou costumes que não era da vontade de Deus e passou por alto a oportunidade da visitação deles. Quando Cristo veio, eles veio, como diz João, veio para o que era seus e os seus não receberam. Meu irmão, agora, atualização das profecias. Estamos vivendo o período, como nós acabamos de cantar, a contagem regressiva que começou com Fredon, com o decreto da falsa liberdade religiosa, que se aconteceu dia 28 de janeiro de 2025. E aí os 1.290 dias se estendem até 9 de agosto de 2028. Deus deu as revelações desses acontecimentos, tanto que aconteceu na primeira instância, que aconteceu em dia 2 de junho de 2020, quando para o treinamento foi dado ali o decreto para a implementação, para o treinamento da falsa liberdade religiosa treinando o mundo, embora eles não admitem ser falsa liberdade religiosa. Só quem tem luz que aconteceu dia 2 de junho de 2020 e dia 28 de janeiro de 2025. Só quem tem luz é quem faz parte, quem passa a ter o poder. Até porque, como nós cantamos o nome Elias, os discípulos realizavam milagres em nome de Jesus na época, na era primitiva. O batismo era em nome de Jesus também. Agora já não é mais o batismo, agora é o confessar levantando a mão para o alto. E o milagre que acontecer não vai agora, porque Cristo agora incorporou, dia 10 de junho de 2025, no seu servo Elias Joanã, e agora os milagres que vai ser realizado vai ser em nome agora de Elias Joanã. Para que a verdade seja restaurada, para que a mensagem do terceiro e do quarto anjo seja dada, para que as obras que o inimigo realizou seja derrotada pelo ministério de Cristo, por intermédio do irmão Elias Joanã. Cristo agora incorporado, pelejando em favor dos seus irmãos, todos os que de maneira corajosa e de maneira varonil se posicionar, fazendo sua profissão de fé, levantando a mão para o alto. Deus me deu um sonho, vos farei pescador de homens. Embora quem pesca é Cristo, embora quem ganha é Cristo, porque jamais alguém lá no céu vai jogar as coroas aos meus pés, nem eu mesmo próprio jogaria a coroa aos meus pés, me gloriando diante de Deus, dizendo assim, ó meu Deus, eu consegui. Não, todos nós ao nos encontrarmos na Jerusalém Celestial, vai chegar um solene momento em que todos os salvos lançarão as suas coroas aos pés de Cristo, porque só por Cristo é que a vitória será garantida. E todos agora que crerem que Cristo encarnou, Gênesis 49:9, deverão agora crer que Cristo também é o leão também agora incorporado. Como Sansão recebeu poder para vencer os inimigos, ali era um símbolo também do poder de Cristo hoje no irmão Elias Joanã e também em nós, os 144 mil discípulos. Que as igrejas não negam a verdade sobre os 144 mil literal, porque as igrejas elas tentam esconder a verdade da sua membresia e procuram levar
as ovelhinhas para o terrível abismo de perdição. Não foi diferente. Quando a Igreja Apostólica ela se uniu com o paganismo, quando os apóstolos morreram e ela se uniu com o paganismo, se uniu com Constantino, e então a Igreja, infelizmente, a Igreja Apostólica, depois que se desviou da fé, depois que se uniu com Constantino, Constantino fez o decreto, a tolerância de Milão, em 313, e depois colocou o decreto dominical, dia 7 de março de 321, a falsa liberdade religiosa daquela ocasião. E aí, infelizmente, o resultado de tudo isso, dessa aliança da Igreja Apostólica com o paganismo, resultou que em 538 Constantino constituiu o primeiro Papa. E a Igreja Apostólica apostatada virou a besta do Apocalipse 13, a qual é a Igreja Católica Romana. A qual é a besta do Apocalipse 13. E estava profetizado por Daniel 7,5 que ia dominar durante 42 meses, simbólico, que 42 meses são 1260 dias, e dias, de acordo com números 1434, e dias em profecia, representando o ano. Porque a primeira supremacia papal foi de 1260 anos, de 538 com o edito de Justiniano, passando agora o poder do imperador para o bispo, o primeiro papa, e aí então o domínio se estenderia até 1798, quando Napoleão Bonaparte mandaria o general Berthier prender o Papa Pio VI e então golpearia de morte. Cumprindo o que está lá em Apocalipse 10, levou para cativeiro vai, matou alguém, a espada necessária que seja morto. Então essa mesma história, irmão, como Eclesiastes 1,9 diz que o que foi tornará-se novamente, essa mesma história, inclusive Trump se autodenomina o Constantino dos últimos dias. Ele, em 2017, ele quebrou a emenda Johnson. A emenda Johnson, para você que estudar essa live, a emenda Johnson, ela foi aquela emenda, quebrar, que foi colocado para separar a igreja do Estado. Porque as colônias que se estabeleceram em 1776, constituindo os Estados Unidos da América do Norte, compreenderam que foi um problema, que quando a Igreja Católica se uniu ao Estado de 7 países da Europa, ela cometeu a chacina de matar mais de 100 milhões de cristãos durante os 1260 anos. Então aí os cristãos que fugiram da perseguição na Europa, se estabelecendo na América do Norte, eles se esforçaram por criar uma lei em que a igreja não deveria se meter com o Estado. Mas infelizmente no primeiro mandato de Trump ele quebrou essa emenda, e por isso que o dia 2 de junho de 2020, após ele ter quebrado a verdadeira liberdade religiosa, ele colocou a falsa liberdade religiosa. E como líder da falsa liberdade religiosa, a qual eles chamam de Forli, a qual eles chamam de Fórum Regional de Liberdade Religiosa, Forli, embora eu conclua que só os cristãos que temem a Deus, que têm coragem de chamar o pecado, não que nós tenhamos coragem de chamar o pecado pelo seu devido nome, irmão, que as escrituras dizem assim, que nos é impossível fazer o bem, pode o tipo mudar a sua pele, pode alguém fazer o bem, sendo acostumado a fazer o mal, só nós que temos a coragem de dizer a verdade, nós colocamos não Forli, mas colocamos, nós como cristão verdadeiro devemos colocar FF Forli, Fórum de Falsa Liberdade Religiosa. E o líder que foi escolhido para essa falsa liberdade religiosa, eu vou ficar devendo o nome, mas se você puxar no Google, você puxa assim, quem foi que Trump constituiu como líder da liberdade religiosa na Casa Branca? Aí você vai ter ali o líder da Igreja Batista como líder, que eu vou ficar devendo aqui nessa live dizer para você o nome, que eu vou em outra live depois dessa, que falando desse mesmo assunto, dessas mesmas verdades presentes que destinam essa emergência no momento, poderá dizer, mas se você puxar o Google poderá te responder. É um líder da Igreja Batista, porque a besta que é a Igreja Católica, mas Apocalipse 13 fala também da imagem da besta.
A imagem da besta está também associado com a besta. Faz parte dos 3 espíritos imundos de Apocalipse 16, que João viu sair da boca do dragão, o espiritismo, sair da boca da besta, o catolicismo, sair da boca dos falsos profetas, os protestantes apostatados. Então, como líder da falsa liberdade dos protestantes apostatados, foi escolhido esse líder da Igreja Batista. Mas também foi escolhido, o vice-líder eu conheço. O vice-líder é o neurocirurgião da igreja, da liderança rejeitada, a qual se assentou na cadeira da ONU em 2003. E foi escolhida no Concílio Vaticano II em 1965 para promover o documento que é chamado Dignidade Humana, que de dignidade humana não tem nada. É o decreto dominical, é o decreto que é a imagem da besta, porque esse FORLI, esse Fórum Regional de Liberdade Religiosa, biblicamente, só nós que temos, que Cristo dá o colírio do seu Espírito, podemos afirmar que é a imagem da besta. Porque até mesmo agora, o irmão José Moraes sonhou que este Fórum de Liberdade Regional de Liberdade Religiosa é que vai levar os nossos irmãos para serem interrogados. Assim como na época da supremacia papal, existia o fórum, existia, como dizer assim, o Tribunal da Inquisição, onde os cristãos eram interrogados e depois iam levados, quando eles não renunciavam. Muitos deles que não renunciou, cumprindo o que está lá em Apocalipse 12, eles, pois, venceram por causa da palavra do testemunho que deram, que mesmo em face da morte não amaram suas próprias vidas. Eles, o que aconteceu? Eles eram interrogados por esse tribunal do Santo Ofício, que de Santo Ofício não tinha nada, é um tribunal do Santo Ofício entre aspas. Ele, depois de interrogado, quando eles não negavam a sua fé, quando eles não negavam a sua coragem de protesto contra a besta do Apocalipse 13, que era o sistema papal, eles eram levados para os cadafalsos, eles eram levados para as masmorras, eles eram levados para sofrerem as mais atrozes chacinas que eles foram submetidos, mas que Deus vai tomar vingança de tudo isso, porque a terceira praga do Apocalipse 13 diz, lembrou-se Deus da grande Babilônia. Não, aliás, a 7ª praga do Apocalipse 16 diz, lembrou Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice da sua ira. E a terceira praga diz, derramar o sangue de santo, pois sangue lhes são dados a beber. Então agora também vai se repetir Eclesiastes 9. Esse Fórum Regional de Liberdade Religiosa, que nós cristãos do quarto ano chamamos de FORLI, Fórum de Falsa Liberdade Religiosa, vai levar os nossos irmãos agora que fizerem a sua profissão de fé, levantando a mão para o alto, que passarem a acreditar na mensagem do quarto anjo, passarem a acreditar que Cristo está incorporado no seu servo Elias Joanã e que fizerem agora o novo símbolo da aliança do terceiro e último renovo, que é o levantar a mão para o alto, declarando que Cristo incorporou. Eles vão ser levados, porque eles estarão pregando também que o domingo é o sinal da besta. Eles vão ser acusados de racismo, porque esses fóruns de liberdade religiosa, eles consideram que pregar que o espiritismo é de Satanás é preconceito racial. Não é preconceito com cor. Pode ser um galego do zóio azul. Se disser que o domingo é o dia do Senhor, nós temos que dizer para esse galego do zóio azul que o domingo é o sinal da besta. Ou pode ser um negrinho de cabelo mais enrolado do que o meu, porque parece que eu puxei um pouco de descendência de negro. Que ele disser que o domingo é o sinal da besta, e ele ser do espiritismo, ou o galego do zóio azul ser do espiritismo, nós temos que dizer a verdade, porque a mensagem que Deus manda nós pregar, Cristo em nós não tem medo da consequência, porque nós mesmos, coitado, se for por nós mesmos, não consigo. Agora, por Cristo em nós, Cristo que nós declaremos que incorporou, Cristo em nós, porque é Ele mesmo, assim como Ele mesmo que ele pelejava pelo exército israelita, é Ele que vai pelejar. E todos os irmãos que vão, porque o irmão José Moraes sonhou que eles vão derramar sangue. Porque, é claro, não vão derramar o sangue dos 144 mil discípulos, porque os 144 mil discípulos receberão uma unção especial de Cristo
para pastorear. De sorte que é Cristo que pastoreia, porque nós, os 144 mil, não tomamos a prerrogativa de Cristo para nós. Nós não somos pastor. Ezequiel 34 vai ser um só pastor, vai ser exaltado. E Cristo, no irmão Elias Joanã, o pastor Elias, agora é Cristo, agora o pastor supremo, agora com o nome de Elias, vai também atuar nos 144 mil discípulos para pastorear. Aí vai se cumprir o sonho que Deus fez eu sonhar. Os farei pescador de homens. É porque a misericórdia de Deus, nós não pesca, mas Cristo imputa a obra que Ele faz em nós. Porque, assim como a palavra de Deus diz no Apocalipse, as suas obras o siga, né? Eles, pois, venceram. É bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, as suas obras. As minhas obras? Não, é que Cristo, ao fazer a obra em mim, Cristo, ao pregar essa palavra, como Ele está me inspirando aqui agora, Ele imputa que é a obra que eu faça. Mas é Cristo que veste em nós, Ele faz a obra, Ele, como diz Paulo, já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Irmão, que Deus habite em nosso coração, para a nossa live não ficar muito longa, que Deus habite em nosso coração, que Deus, a quem escutar essa live, que Deus abra a mente do entendimento, porque vai ser, principalmente a partir de 2027, Deus vai derramar o poder e todos os sinceros que estão dentro da imagem da besta, que estão dentro da besta, nosso irmão católico que estão dentro da besta, do domínio do Papa. O Papa, que não é pai não, viu? Cristo disse a ninguém chameis de pai, um só é o nosso pai, é o nosso Pai Celeste. Esse Papa que se chama, autodenomina pai, é um usurpador. Paulo chama de o homem do pecado, o filho da perdição. E as igrejas todas se associou com essa besta do Apocalipse 13, que é o Papa, por isso que as igrejas agora são chamadas de imagem da besta. E todos os filhos de Deus atenderão, a partir de 2027, quando nós recebemos o poder, o alto clamor, saia dela, povo meu. Oxalá que você que assiste essa live seja um remanescente, seja um sincero e atenda, porque Cristo está de novo tirando as suas ovelhas para fora. E já foi profetizado pela irmã, que Deus revelou à irmã Ellen Gould White, que eles sairão e não deixarão que os seus senhores os impeçam. Ao passo que aqueles que não sair, na hora das pragas, quando houver treva no trono da besta, treva total, aí eles vão, as armas que eles prepararam para matar os 144 mil, como não vai funcionar, vai ser como palha, então eles vão apontar para os pastores, e pastor vai sofrer as trevas do trono da besta. E eles vão chegar e dizer, vocês sabiam como nós escapar dessas pragas e vocês não nos avisaram. E aquele que nos avisaram, ou seja, nós os 144 mil, a nova liderança, irmão Elias, Deus e irmão Joanã, irmão Deus, Cristo, Deus em Cristo e Cristo no irmão Elias Joanã. Nós avisemos e eles vão dizer, aquele que nos avisaram, vocês disseram que queria o nosso mal. Então, a imagem da besta estão dizendo que nós quer o mal de vocês, mas nós não queremos o mal de vocês, nós quer que vocês sejam, que vocês saiam, para vocês não ser cúmplices, porque as igrejas agora também estão cúmplices do que o papado fez na Idade Média, estão cúmplices do sangue que o papado derramou, e por isso que vão beber o cálice da ira de Deus, as águas, a terceira praga, as águas doces que vão se tornar em sangue. Aí o anjo vai dizer, derramar o sangue de santo, pois sangue lhes são dados a beber. E a saraivada de pedra que derruba todas, de 40 quilos que derruba todas as cidades das nações, a sétima praga do Apocalipse 16. Quem não sair, vai beber o cálice da ira de Deus. Principalmente depois que fechar a porta da graça, a partir de 9 de agosto de 2028, quando nós cantemos, que é aí que depois de 9 de agosto de 2028, depois de 9 de agosto de 2028, aqui não é marcando a data da volta de Cristo. Gosto sempre de dizer na minha live que Noé não sabia o dia, a hora do dilúvio, mas Noé sabia o tempo, que quando completou os 120 anos, desde o prazo que ele começou a construir, desde o período que ele começou a construir, ele sabia que em um dado momento ali, Miguel, com Gabriel, comitiva de anjo, ia fechar a porta da arca. Então, nós sabemos que Miguel se levanta depois de 9 de agosto de 2028. E então, quem não se converteu, traçasse uma linha divisória em quem se posiciona ao lado de Deus, entre quem se posiciona ao lado de Deus, em quem aceitou a lei de Deus, não a lei do catecismo, que a lei do catecismo não está na Bíblia, a lei do catecismo é do sinal da besta. Porque eles, é claro, que Satanás faz uma salada, eles misturaram os mandamentos verdadeiros com mandamento falso, guardar domingos e festa. Não devemos guardar festa de Natal, porque Natal, Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, e o ano para Deus não começa em 1º de janeiro, é em abril ou então final de março, conforme a lua nova.
Então não devemos guardar domingos e festa, porque os mandamentos do catecismo são falsos. Eles botam primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, o segundo, que é o terceiro da lei de Deus, eles colocaram no catecismo como segundo. Não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro, que fala não tomar o nome do Senhor Deus em vão, eles colocou guardar domingos e festa. O quarto, que diz, lembra-te do dia sábado em Êxodo 23:17, na lei verdadeira, eles colocaram no catecismo honrar pai e mãe. O quinto, que é honrar pai e mãe, no mandamento falso do catecismo, eles colocaram o quarto. Eles colocaram como quarto. E o sexto, que é não matarás, eles colocaram como quinto. E o sétimo, não adulterarás, eles colocaram como sexto no catecismo. Não pecar contra a castidade. E o oitavo, que é não furtarás, eles colocaram como o sétimo. E o nono, na lei de Deus, que é não dirás falso testemunho contra o teu próximo, eles colocaram como o oitavo, como o oitavo mandamento do catecismo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí aconteceu um mistério que ninguém entende. Só os sábios entendem, porque os sábios entenderão. Eles pegaram, porque eles tiraram o segundo, na lei falsa do catecismo, eles tiraram o segundo mandamento que proíbe a idolatria, e para tapar a brecha do segundo que eles tiraram, eles dividiram o 10º da lei de Deus, que o 10º mandamento na lei de Deus não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. E eles, para tapar a brecha do segundo que eles tiraram, eles dividiram o 10º em 2. Nono, não desejar a mulher do próximo, 10º, não cobiçar as coisas ali. Só tonto, só louco, só besta que acredita numa história dessa, que os 10 mandamentos, tirando um, fica 10 do mesmo jeito. Não. Só no mandamento falso do catecismo. Então, os mandamentos, então nós citamos aqui agora os mandamentos de Deus verdadeiro e aí Roma fez uma salada, misturou alguns dos mandamentos verdadeiros com os mandamentos falsos, que é o terceiro, guardar domingos e festa, com o mandamento falso da divisão que eles fizeram, dividindo o 10º mandamento em 2. Deus tem misericórdia. O remanescente guardará a lei dos 10 mandamentos de Êxodo 23:17, que diz assim, porque o remanescente João viu agora na batalha do último dia, eis a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Bom, aqui agora concluindo, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Que Deus habite em vosso coração, não só hoje, mas eternamente. Amém.